Sim. Então, tá bom. Bom, então por isso que a gente está fazendo as duas juntas, tá? Ok. Bom, e aí o nosso intuito hoje é falar sobre... Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Vamos lá. Estão conseguindo ver aí? Sim. Seguinte, pessoal, nós vamos... Deixa eu... não dá para... Tá estendido. Deixa eu melhorar isso aqui. Vocês estão com um caderninho aí, papel e caneta aí, que a gente vai falar algumas coisas bem importantes, seria interessante vocês anotarem, tá? Vamos lá. Como o nosso planejamento de praxe, né? Todo mês a gente faz com uma antecedência para vocês fazerem o planejamento do próximo mês aí nas empresas, nos negócios de vocês. Então, primeira coisa é a gente refletir sobre o que faz um planejamento funcionar, para a gente entender de fato o que é um planejamento, tá? Porque existe uma diferença entre um plano, um planejamento e uma lista de tarefas. Então, quando eu falo com vocês, vamos fazer um planejamento, eu não estou falando para fazer uma lista de tarefas. Lista de tarefas não é um roteiro. Então, o planejamento, ele tem que ser em formato de roteiro, tá? O que é isso? Tem que ter uma data, tem que ter uma intencionalidade, tem que ser mais definitivo. Só um minutinho que eu não estou conseguindo. Tem gente querendo entrar que não viu o link ainda. Deixa eu compartilhar aqui. Então, é a gente entender que lista de tarefas é diferente. Então, aqui eu não quero que a gente tenha uma lista de tarefas, tá? Bom, e por que eu falo tudo isso? Porque tem um grande impacto do planejamento bem feito na produtividade, na lucratividade como um todo. Porque, como eu sempre digo, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, tá? Então, nosso foco é sempre transformar metas, de fato, nas ações diárias que a gente tem que fazer todos os dias. Porque assim a gente troca, né? A gente evita o apagar incêndios, porque a gente precisa de sair desse ciclo de urgência e trabalhar com estratégia. Beleza, vocês já sabem, né, esse ponto. Então, para isso, eu preciso de, antes de tudo, pessoal, de querer e me colocar nesse lugar. Então, eu reforço a importância do planejamento, eu faço o planejamento com vocês, mas é importante vocês quererem, eu não posso querer mais que vocês, tá? Estou falando isso principalmente para quem vai assistir essa Masterclass depois, porque o planejamento, essa aula de planejamento, ela é crucial e não é para assistir lá no meio de junho, não, é para assistir com antecedência, né? Então, antes de planejar, a gente precisa revisar o que funcionou e o que não funcionou no mês anterior. Então, são as perguntas que a gente sempre faz para saber o que deu certo e o que não deu certo. A gente pergunta: quais foram os maiores desafios do mês passado? Seja bem-vinda, Bianca. Quais foram os maiores desafios do mês passado? O que deu certo e pode ser replicado? O que precisa ser ajustado? Isso aqui eu falo em gestão, financeiro, marketing, operacional, em todas as áreas, tá? Principalmente marketing. Gestão, óbvio que a gente testa, mas a gente não pode ficar testando demais também não, né? E financeiro, então, muito menos. Agora, marketing é muito teste, então a gente precisa de testar, porque a gente está lidando com um cenário que é um cenário que muitas vezes a gente não conhece, com um público que a gente não conhece 100%, tá? Bom, então houve desperdício de tempo ou dinheiro? Onde? O que eu errei no mês passado? O que não ficou legal que eu posso melhorar para o próximo mês? Quais as oportunidades que foram perdidas por falta de planejamento? Eu sempre falo que a falta do planejamento é dinheiro perdido. Então, a falta do planejamento tem custo. Tem custo. Qual que é o custo? O custo por não prever alguma coisa e perder uma oportunidade. Eu já dei um exemplo aqui para vocês de... Acho que eu nunca falei isso, não. Eu já tive cliente que chegou no final do ano, às vezes não se planejou muito bem para comprar mercadoria para o Natal e aí acaba comprando mercadoria cara. Porque o tempo, ele tem
preço, tá? Bom, e quero que vocês reflitam sobre qual é o insight mais forte que vocês tiram desse mês. Então, esse mês, para mim, por exemplo, o insight mais forte, esse mês foi um mês que eu estudei muito. Fiz networking, eu acho que o insight mais forte que eu tiro é a importância do networking, que eu fiz grandes contatos, né? Os eventos, eles são muito bons por causa disso. Mas não só isso, a genuinidade, né? O tanto que você tem uma vontade muito grande em contribuir com o outro, sem ter algo em troca, sempre vem algo depois para você positivo. Então, esse é um dos maiores insights que eu tiro desse mês. Eu convido vocês a refletirem, tá? Se alguém quiser compartilhar no chat, fica à vontade. Mas reflitam sobre qual foi o maior insight, né? O insight mais forte, aquela lição mais forte que eu tiro desse mês. Todo mês ensina pra gente alguma coisa, e qual que foi? Bom, partindo para a parte, então, das prioridades, a gente começa a estabelecer as prioridades de junho. O que é isso? O que é realmente importante para mim agora no mês de junho? Por exemplo, eu até coloquei o meu aqui para vocês entenderem o que é importante para mim agora. Eu estou numa fase que eu estou na gravação da mentoria. Eu estou gravando alguns módulos para liberar além do balcão 2.0. Então, para mim, em junho, a parte mais importante do meu negócio agora é a gravação. Porque demora. Então, preciso de fazer isso estrategicamente, tá? Então, é uma prioridade. Por que eu preciso de trazer claramente a prioridade? Para eu não desviar no meio do caminho, porque no meio do caminho vai aparecer um monte de coisa, é como se eu estivesse indo para o sítio, aquele caminho lindo, maravilhoso. Aí tem uma árvore aqui linda, tem outra flor aqui maravilhosa, e aí a gente vai só olhando, igual quem tem TDAH. Né? Então, se eu perco o foco, se eu não deixo claro qual que é a minha prioridade, na hora que me vem a dúvida, eu vou ficar refletindo sobre agora, o que eu faço? Eu vou ficar olhando tudo. Tá? Então, a minha prioridade tem que ser aquilo que é mais importante para o meu negócio agora. Qual produto que você deve priorizar nas vendas em junho? Então, aí, para quem vende, né? O que eu vou priorizar agora? Tanto produto quanto serviço, tá? Junho, o que tem agora em junho? O que me dá mais lucro? É importante também focar, porque não adianta eu priorizar num produto ou num serviço que não seja estratégico. Então, eu tenho que gastar energia de forma estratégica, tá? Então, o que me dá mais lucro agora? Ó, junho começa o quê? São João, festa junina. O que eu vou priorizar, então, nas vendas? É inverno, comida típica, comida gostosa, muita festinha, né? Confraternização. É uma época que mais que tem agora? Exposição, festa do cavalo, muito country, agro. Então, o que eu posso priorizar agora? Em Rio Pomba, São Manuel, Festival Gastronômico. Então, são dois eventos muito bons para o comércio, movimenta muito o comércio local. Né? Tanto o Festival Gastronômico quanto as barraquinhas de São Manuel. Né? Que dia que começa, inclusive, vocês sabem? Alguém sabe que dia que começa? Deve ser uma semana antes, né? Porque de 17 é o feriado. Será que é só uma semana antes? Podia começar um pouquinho antes, né? Se começasse um pouquinho antes, ia dar tempo de eu pegar. Porque eu vou estar em Rio Pomba. Vai ter São Manuel e logo seguida, na mesma semana do feriado, é o Festival Gastronômico. Então já deve até continuar. O São Manuel vai ser dia 8 ao dia 17. Aí na mesma semana, não sei se é dia 21, eu acho. Aí começa o festival. Eu acho que eles vão aproveitar por conta do palanque, né? Muito bom. Entendi. Bom, vamos lá. Então, seguindo aqui. Isso é interessante, porque aí tem 2 semanas aí movimentadas, né, na cidade. Então, para quem está em Rio Pomba, oportunidade bem legal de aproveitar essas datas, tá? E refletir sobre como que o meu negócio, o meu produto, o meu serviço se encaixa, pode aproveitar essa oportunidade do mercado, tá? E aí, a gente também foca o quê? Nas datas comemorativas importantes para o meu negócio. Além disso, quais são as datas comemorativas importantes para o meu negócio? Quais são os eventos? Nessa direção mensal de hoje, eu não vou bater em cada data, tá? Vou até abrir ela aqui, eu até tinha dado uma olhada. Depois eu compartilho também com vocês
o link, tá? Das datas para vocês verem as datas importantes de junho. Vou dar uma corrida de olhos para ver se não tem nada, mas o que eu sei que para vocês que estão em Rio Pomba já tem muita data comemorativa. Além disso, ainda tem o feriado de Corpus Christi, né? Então vai pegar. Nossa, Rio Pomba tá com muito feriado esse mês, né? E Dia dos Namorados também é uma outra data que, para quem está no comércio, é uma data que precisa ser, né, abordada. Ou seja, o povo do marketing esse mês está, ó, suando para dar conta de tudo. Bom, então, quais são as prioridades, então? Estabelecer as prioridades para junho. Dentro de todas essas datas, qual que cabe mais para o meu negócio? Vai ter negócio que a data, o Dia dos Namorados não vai fazer muita diferença, então você não tem que fazer muita coisa, tá? Agora, já vai ter gente que a data, o Dia dos Namorados é uma data incrível, que inclusive já pode começar até a falar sobre, tá? Eu já tenho visto pessoas falando sobre Dia dos Namorados. Então, não precisa de necessariamente esperar dar junho. Já pode começar a falar uma coisa ou outra no story, a relembrar, tá? Até porque as pessoas estão super esquecidas. O tempo está passando muito rápido, tá? Bom, sobre as datas comemorativas, é um site, tá? Que a gente usa para ver. Para quem ainda não pegou, vou compartilhar ele aqui no chat. Eu gosto muito desse link, desse site, porque tem todas as datas sazonais. E aí a gente puxa aqui por mês, ó. Então, vamos para junho. E aí a gente vê datas, assim, dias completamente que a gente não imagina, né? Por exemplo, Semana do Meio Ambiente, Dia da Imprensa, Dia de São Justino, Dia Mundial do Leite. Essa aqui é uma data, por exemplo, que quando eu trabalhava no Esteio, como lá é um software de gestão de fazendas de leite, de corte, era uma data que a gente falava sobre, criava um conteúdo, tá? Junho é o mês que a gente fala que é o junho vermelho, porque é um mês sobre conscientização da doação de sangue. Então, dependendo do negócio que eu tiver, eu posso fazer um marketing social aqui. Isso super cabe. É interessante, é um conteúdo de topo de funil, né? Também fala sobre a proteção do meio ambiente. Deixa eu ver, ó. Tem dias, assim, né, que a gente nem comenta. Dia Mundial da Bicicleta, Dia Nacional da Educação Ambiental, Abraçar Seu Gato, Santa Clotilde, deixa eu ver se tem algum interessante. Dia Mundial da Corrida, um dia importante. Dia Mundial da Corrida aí, ó, para quem trabalha com roupa fitness, um dia excelente para a gente falar alguma coisa no story, tá? Não necessariamente precisa fazer um conteúdo para feed, viu? Isso aí. Deixa eu ver o que mais aqui. Tem algum que cabe aqui com Dia do tenista, mas eu acho que aqui em Rio Pouca tem poucas pessoas que praticam tênis, né? Acho que, mas se tiver algum produto para quem joga tênis, cabe falar ou mostrar no story. Deixa eu ver se tem algum que bate para todo mundo aqui. Dia do Orgulho Autista, dia 18, interessante. Rosa, dia talvez 19. Oi? Dia 19 é feriado. Aí dia 19 aqui é o feriado de Corpus Christi. Ô, Rosa, Corpus Christi. Ô, Rosa, eu não sei se você trabalha alguma coisa com metodologia que foca na inclusão, mas se sim, talvez até cabe falar alguma coisa sobre o autista aqui nesse dia 18 de junho, tá? Às vezes, se você trabalha com metodologias voltadas para isso também, tá? Enfim, se tiver alguma coisa, seria interessante colocar aqui. Isso, dia 18 de junho, seria interessante para o seu nicho, tá? 19, Corpus Christi, né? É também dia do cinema brasileiro. Acho que não tem ninguém aqui nessa área. Deixa eu ver. Dia Mundial do Skate, Dia Internacional do Yoga. E tem alguém
Tem gente dessa área aqui na MB. Enfim, só não estou vendo mais nenhum assim que cabe para vocês que estão aqui ao vivo neste momento. Mas vocês. Um dia importante, 28, Dia Internacional do Orgulho LGBT. Você acha que loja de calçados posta um post sobre? Eu acho. Até porque em Rio Pomba nós temos muitas crianças com autismo. Inclusive, você pode falar até mesmo do próprio fato de, por exemplo, criança autista, algumas, não são todas, elas tendem a andar na ponta do pé. Então, seria interessante para elas aqueles chinelinhos que tem o elástico atrás. Então, pode falar alguma coisa sobre isso, tá? Mas eu acho que cabe, principalmente, às vezes, só mesmo, por exemplo, uma arte que vocês já fazem, né? E trazer alguns conteúdos que pode ser interessante. Isso pode gerar conexão também. A rede social, ela vem com uma geração de conexão. Então, aquela pessoa que é mãe, por exemplo, de uma criança autista, de uma pessoa que de fato é autista, ela vai se sentir mais abraçada. Opa, eles abraçam essa causa, eles não têm preconceito, tá? Isso é interessante. E tem muitas pessoas autistas, cada dia que passa, tenho visto mais pessoas com laudos, então é interessante refletir sobre o quanto que eu preciso de conhecer também, né? Não é só divulgar, mas o quanto que eu também preciso de conhecer para fazer a minha parte, né? Principalmente para mitigar cada vez mais, né? Diminuir cada vez mais os preconceitos. Enfim, de data, assim, sazonal para vocês, acho que é essa. Não vejo nenhuma, para mês de junho, não vejo mais nenhuma aqui do povo daqui, mas eu vou compartilhar o link e todos vocês vão ter acesso e podem ver com mais calma, tá? Para além disso, tem os eventos, principalmente os eventos locais, né? Tem bastante coisa para esse mês. É um mês muito agitado, é um mês com muitas oportunidades, tá? Bom, e aí, para a gente fechar essa parte do planejamento, cuidado, e é importante a gente evitar armadilhas no nosso planejamento. Então, não adianta eu planejar sem acompanhar, tá? Ou seja, eu preciso aqui a gente faz o acompanhamento semanal, porque eu estou fazendo planejamento de um mês. Acompanhamento semanal, eu só preciso de 4. Chegou o final da semana, ou chegou a segunda-feira da outra semana, deixa eu ver como é que foi a semana passada. Opa, peraí, quais movimentos que eu vou fazer? Então, isso aqui é importante, tá? Colocar metas irreais sem estrutura para realizá-las não é legal. Isso só vai me gerar frustração. Então, o que é uma meta real? Uma meta que eu tenho chance de alcançar. Adianta eu colocar uma meta que é distante? Não, eu só vou ficar frustrada. E estrutura, eu preciso de uma estrutura, eu não posso colocar, eu sempre dou esse exemplo, eu não posso colocar como meta para mim, eu quero aprender a pilotar um helicóptero amanhã. Sem chance, tá? Eu não consigo, certo? Tchau, Rosa, fica com Deus, obrigada, viu? E superestimar a capacidade de execução, é aquele famoso não, pode colocar para mim que eu dou conta, vem que eu dou conta, e no final das contas não dou conta, tá? Porque a gente não é robô. Então, tomar cuidado com isso e esquecer de prever desafios e ajustes. Então, eu preciso sempre ajustar. O que é isso? Eu esqueci de alguma coisa, deixa eu voltar, como que eu posso melhorar? Por isso que é importante a gente fazer essa verificação pelo menos uma vez por semana, tá? Uma vez por semana é o ideal, mais que isso também fica cansativo. Então, a minha dica que eu dou aqui é reservar um dia por semana para revisar o andamento desse plano e fazer ajustes, sempre, ok? Principalmente o marketing. Pode ser que no meio do caminho a gente mude. Como? Chegou produto novo, tem uma outra coisa que eu quero divulgar, e aí eu preciso de fazer muitas vezes esse reajuste aí, tá? E tá tudo certo, porque um planejamento ele não pode ser engessado, tá? Ele tem que ser executável. Bom, e para concluir essa parte do planejamento, o objetivo é planejar, agir e ajustar. Então, a gente sempre planeja, age e ajusta, porque planejar sem agir não gera resultados, né? Não é só colocar aqui no caderninho, eu preciso de colocar a mão na massa.
como eu disse no início da nossa reunião, eu preciso de querer, eu não posso querer mais que o outro, né? Aí não tem como. E o planejamento, ele precisa de ser revisado constantemente, falando e repetindo, né? Isso aqui está repetido. Bom, sobre planejamento de junho, direção mensal, alguma dúvida? Ou tudo certo? Tem bastante, tem muita chance de venda esse mês, Rayane. Junho geralmente é um mês quente no comércio, tá? Analisando dados estatísticos no Brasil, junho tende a ser um mês quente para grande parte dos para grandes nichos, para a grande maioria dos nichos, né? As áreas. Principalmente para quem é do interior. Bom, anotaram? Estão pegando? Vamos lá, então, vou passar agora para a aula de conteúdo de insight. Okay? Então, planejamento, todas que estão aqui, vocês, a grande maioria já estão com o planejado, né? Então, é só mesmo um alinhamento. Bom, e o que eu vou trabalhar aqui agora neste conteúdo, tá? Na nossa Masterclass Dia de Insight. A gente vai falar sobre base, público, nicho, persona e promessa. E é extremamente importante para complementar o marketing de vocês. O que é isso? Quando a gente fala de nicho, nicho quer dizer a grande área, tá? Então, é o mercado que você atua. Por exemplo, nicho de calçados, nicho de vestuário feminino. Isso é a grande área que você atua, ok? Nicho, o que mais? Eu atuo com o nicho da educação, né? A grande área, ok? Só que é muito importante eu subnichar, porque quando é uma palavra pouco dita, tá? Porque o nicho, muitas vezes, a gente não faz esse afunilamento, tá? A gente não funila, a gente não detalha, e aí fica uma coisa complexa. Então, quanto mais detalhado, mais funilado a gente faz do nosso público, mais fácil vender para ele. Porque é aquele velho ditado, quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Porque realmente fica difícil, fica desafiador, tá? Então, o subnichar é extremamente importante. Só que aí, quando eu falo de subnichar, muitas vezes vocês pensam assim, mas Mayara, quando eu subnicho, eu não estou deixando oportunidade, por exemplo, se eu estou vendendo para todo mundo, subentende-se que eu tenho um público maior, subentende-se que eu vou vender mais, né? Só que isso é uma crença extremamente equivocada, porque você pode ser visto como uma voz única ao falar de um tema específico. Mas quando você fala de um tema que 99% das pessoas falam, qual a chance de você ser ouvido? Tá? Então, subnichar é importante. Aí eu até coloquei que não seja pato. Porque o pato, não sei se vocês sabem, mas o que o pato faz? O pato faz tudo. O pato anda, o pato voa, o pato nada, só que o pato não faz nada direito. O pato não consegue voar com velocidade, o pato não consegue nadar com velocidade, o pato mal consegue andar, ele também não consegue correr. Então, este é um ponto que quando a gente fica refletindo muito sobre, né, quando eu estou na dúvida, opa, o que eu faço? Você é uma pessoa, você é generalista ou não? Reflito sobre o pato, tá? Então, não seja um pato. Isso não quer dizer que eu não precise de analisar outras áreas, mas refletir sobre o que eu estou vendendo, que público que eu estou focando, tá? Bom, Mayara, mas e aí? Como é que eu faço no meu negócio aqui se eu tenho de tudo? Qual que é seu público-alvo? Classe A, B ou C? Alta renda, baixa renda? Já é um nicho, tá? Não quer dizer que eu tenho que tirar um produto ou outro. Formas de subnichar. Alguns exemplos para vocês, tá? Por exemplo, o pessoal da área do direito. Quando eu estou falando direito médico, holding familiar, correspondência jurídica, OAB, já é um nicho, tá? Já estou subnichando. O pessoal da programação, TI, né? TI geralmente tem uma área que eles atuam mais. Por exemplo, full stack, que é uma área eu nem sei falar direito, gente, tá? Uma área ali mais voltada para o desenvolvimento. Tem o back-end, front-end. O que é o back-end? Back-end é a parte de trás do site, então a pessoa que faz o que? Os algoritmos do fundo. Front-end é a parte de frente
do site. Então, a pessoa que faz a programação do que a gente está vendo de fato. Só que para o que a gente vê no site funcionar, precisa de ter o back-end, tá? Então, ainda tem uma área, por exemplo, de programação que chama UX, UI Design, é o X, UI Design, que é o quê? São as pessoas que fazem design dos sites, porque fazer design do site não é igual fazer design para uma rede social, tá? Ali no Canva, por exemplo, não. Tem toda uma plataforma que a gente utiliza, tem toda uma metodologia, tem a forma como a gente olha, tipo, vocês já devem ter percebido que um site, quando a gente entra, geralmente tem um menu em cima. E eles sempre são assim, a maioria dos sites. E a maioria tende a ser muito parecido, digo, posição das coisas. Porque tem um estudo que já comprova que quando a gente entra num site, a gente tende a fazer o movimento de Z, tá? De Z invertido. Então, eu faço esse movimento. Então, o que é mais importante, geralmente fica aqui, ó. Vocês já devem ter visto que às vezes vocês entram em alguma página de vendas e lá em cima tá assim, oferta única ou um cronômetro lá em cima. Por que o cronômetro não está embaixo? Porque é o que eu quero, muitas vezes é o que a gente quer que as pessoas vejam primeiro. Alguém já viu isso? Então, aqui viajei, né? Um dos subnichos aí da programação, tá? Línguas, área de línguas. Então, o que é isso? Eu posso subnichar de várias formas. Vou subnichar para o pessoal de português, pessoal de inglês, provas de proficiência. Adestramento. Então eu vou fazer adestramento canino, de cavalo, enfim, ok? 4 nãos que eu preciso de atentar para a hora de escolher o meu nicho. Então, quais são esses nãos, tá? Primeiro, que eu preciso de entender, o nicho ele não faz dinheiro sozinho. O simples fato de ter um bom nicho não quer dizer que ele vai fazer dinheiro para mim, tá? Então, por exemplo, vou focar apenas em vender sapato para as mulheres. Para as mulheres que trabalham, mulheres que trabalham fora. Só isso não vai fazer com que me dê dinheiro, né? Não acho que você vai acertar de primeira. Então, a gente não acerta de primeira, tá? O nosso nicho. A gente vai identificando. A gente vai trabalhando aos pouquinhos, tá? Pode ser que a gente precise de mudar. Que a gente vai entendendo qual o nicho que faz mais sentido para o nosso negócio, tá? O nicho, ele não é fixo, como eu disse, ele não é engessado, tá? E não exagere para subnichar, não subniche demais também. É importante ele ser um pouco maleável, tá bom? E aí a gente chega na parte da persona, porque vocês entendem que eu estou fazendo aqui com vocês, é um funil, ó. Nicho, subnicho, persona, tá? Isso aqui faz toda a diferença para eu trabalhar até técnica de venda. Então, persona também é chamada por alguns estudiosos de marketing de avatar. Então, se vocês ouvirem esse nome por aí, avatar, é a mesma coisa que persona, tá? Então, o que é a persona? É, de fato, a personificação do nosso cliente. É para eu entender para quem que eu estou falando, quem que vai se beneficiar do que eu estou falando, do meu negócio, do meu produto, do meu serviço. E por que é tão importante definir isso? Porque tudo que eu faço no meu negócio é construído em cima do avatar, tá? Então, a persona, pessoal, é a base que eu uso da promessa, é a base, ela é a base da promessa, ela é a base da comunicação assertiva. O que é a promessa? É o que eu entrego, tá? É o meu diferencial, é o que eu prometo. É a base da comunicação assertiva e clara. Vocês já viram algum marketing, alguma propaganda que você tem aquela sensação assim, nossa, parece que aquela pessoa está falando comigo, sei que parece que falou para mim, tá? É porque tem uma persona muito bem definida. E não só a persona bem definida, como também identificar quais são as dores dela, tá? Porque a gente é pegado ali pela dor, né? Quando a gente sente assim, nossa, isso aqui parece mexer até na minha ferida. É isso, tá? Então, geralmente, a gente é atraído pela dor. Por isso que é importante a gente identificar quais são as dores do meu público, que eu vou ajudar vocês a identificar isso aqui de forma rápida hoje também, com o ChatGPT, tá? Bom, então ela é também a base dos tipos de conteúdo,
eu preciso de entender, tá? Se a minha persona, eu percebo que a minha persona é um público, vamos supor que a minha persona seja um público, sei lá, 70 mais. Eu vou fazer conteúdos de textos muito grandes? Não, tipo, o meu conteúdo tem que ser de acordo com a minha persona, né? Senão ela não vai ver. Ela tem que refletir também sobre isso. E mídias, a partir disso eu também sei qual tipo de mídia que eu devo explorar ou priorizar, justamente por causa disso, tá? Hoje, por que os 70 mais estão em peso no TikTok? 60, né? Estão em peso no TikTok. É o entretenimento deles. Instagram e TikTok é entretenimento. Então, o algoritmo orgânico, tá? O orgânico do TikTok, ele é muito melhor do que do Instagram. Então, ali começa, de fato, a aparecer só o que ele realmente quer. Então, se você começa a curtir vídeo de boi, vai aparecer só vídeo de boi para você, não vai aparecer outra coisa. Então, o algoritmo do TikTok, ele é muito bom. Muito bom. Para quem trabalha no orgânico, ele é muito melhor do que o do Instagram. Tá. Inclusive, para quem fica a reflexão, para quem é marca e ainda não está no TikTok, refletir sobre, vale a pena estar no TikTok? Mayara, e agora? Como é que eu faço? Faz uma pesquisa no Instagram, pergunta, faz uma enquete, usa a enquete no Instagram. Você, nosso cliente, né? Você tem TikTok? Sim, não. E vai observando. Você gostaria de ter um perfil, de ver os nossos conteúdos no TikTok também? Sim, não, indiferente. Entendeu? E ver se vale a pena ou não. Lembre-se que muitas vezes o público que a gente vai pegar no TikTok é diferente. Inclusive, Carla e Rayane, talvez cabe o TikTok para vocês para divulgar mais o e-commerce, tá? Fazer com dicas super, até porque vídeo de dicas lá é sensacional, tá? Muito bom, é o que mais dá resultado. E o TikTok, ele é como se fosse uma ferramenta teste. A gente geralmente posta, por exemplo, no TikTok de manhã, ou hoje, vê a repercussão, repercutiu, viralizou, edita e vai para o Instagram. Então, se eu não quero ter esse trabalho, eu posso reciclar. O mesmo que eu posto no Instagram, vai para o TikTok, tá? Mas vocês vão observar que, às vezes, o engajamento vai ser diferente, tá? Mayara tem TikTok. Mayara não gasto muita energia com TikTok, porque o meu público não está lá. Agora, eu gasto mais energia com LinkedIn, porque o meu público está lá, tá? Mas que público meu que está lá? É interessante. Não é qualquer público. É um público de um produto específico que eu tenho, que é o quê? Palestras, cursos, workshop. Então, por lá eu passo autoridade, por lá eu compartilho conhecimento. Então, este meu público está lá. Então, eu preciso de compartilhar conteúdo lá, que é diferente do conteúdo que muitas vezes eu compartilho em outras redes sociais, tá? Então, isso é conhecer o seu público, certo? E aí, eu até coloquei aqui, o que é IPC? Eu não sei se vocês sabem disso aqui, mas isso aqui eu tive um professor no colégio que dava isso aqui para a gente marcar o que era importante para a prova, tá? Mas IPC é importante pra caramba. Então, por que eu coloquei isso aqui? Pessoas erradas consumindo o meu conteúdo me atrapalha, tá? Pessoas erradas consumindo o meu conteúdo não é bom. Eu preciso de pessoas certas consumindo o meu conteúdo. Isso me atrapalha a fazer com que o meu conteúdo chegue nas pessoas que eu gostaria que chegasse. Tá bom? Bom, quais são os erros comuns do avatar? Avatar barra persona, tá, gente? Definir de forma superficial. Então, quando eu defino de uma forma muito superficial, não é legal. Então, quanto mais específico, mais identificação gera. Né? Por isso que é interessante identificar as dores. Outro erro, achar que entende da sua persona. E a nossa persona muda. Tá? Os gostos da nossa persona mudam, variam. Eu hoje, a Mayara de hoje, deste ano, tenho gostos completamente diferentes do ano passado. Não é à toa que eu tenho bazar, porque eu mudo de gosto. Enjoei, não quero aquilo mais, aquilo não. A gente, mulher, sente muito isso com roupa, né? A gente sente muito isso. Porque você percebe, nossa, essa roupa não faz mais sentido comigo, né? Não combina mais comigo, com a pessoa que eu sou agora. Porque a gente muda, tá? E os seus clientes são assim também. Os clientes de vocês mudam, tá? Bom, e aí, vou desliguei esse microfone aqui rapidinho, tá, Rayane? Tava dando eco aqui pra mim. E aí,
é importante a gente sempre investigar. Como que eu investigo? Eu faço perguntas, uso e abuso da enquete no Instagram. Meninas aí da Lilian usaram e abusaram esses dias aí no evento e eu tô amando. Isso faz todo sentido. Isso ajuda vocês a terem compras mais assertivas, tá? Porque vocês estão vendo o que a população quer. E aí vocês conseguem trazer mais de acordo com o gosto de cada um, né? Aí entra nessa questão aqui do que eu falei, né? Pessoas erradas consumindo o meu conteúdo me atrapalham. Vamos supor que vocês têm uma penca de seguidores que não compram de vocês, que não fazem sentido para vocês estarem ali e elas vão votar na enquete de vocês. Então, vocês concordam que ela super atrapalha a enquete de vocês, a pesquisa de vocês? Que a gente chama de uma pesquisa enviesada, tá? Ela fica enviesada, ou seja, não tem um dado verídico. Então, avaliem também quem que está respondendo a pesquisa de vocês, isso é importante. Até para também, por exemplo, vamos supor que trouxe um tamanco lá específico, que alguém votou que usaria. Quando ele chegar, faz contato com essa pessoa. Tipo, tira um print, porque os insights do Instagram, eles vencem com 48 horas. Então, o story, ele vence com 24, e você com 48 horas, você consegue ver quem viu, quem votou. Depois disso, não, some tudo. Então, tira um print, guarda aquelas informações, ou então as vendedoras, Carla, anota. Quando chegar, só, fulana votou nesse aqui, tem interesse sapato tal, vai vir? Aí faz uma listinha de quem tem interesse. Chegou? Sabe aquele sapato que você falou que gostou lá na enquete? Então, ele chegou. Posso mandar para você? Quer eu mando uma foto? Enfim, isso aqui é interessante, né? Ótimo. Outro erro, né? Achar que a gente entende. Então, é sempre importante investigar. E não estamos excluindo os demais, estamos apenas direcionando a nossa comunicação. Eu preciso me comunicar com quem compra de mim. Eu preciso me comunicar com quem é meu cliente. Então, a gente está só fazendo um direcionamento na comunicação, tá? Estou excluindo, não. Eles podem ficar ali, mas direciona a sua comunicação. Bom, e aí, para definir de fato a nossa persona, agora bem mão na massa, tá? O que eu preciso de saber? Dados demográficos. Então, idade, sexo, salário, faturamento, renda, profissão, religião, orientação política. Mas, Mayara, eu não tenho. A gente vai fazer uma média, por exemplo, idade. Qual que é a média? Mayara, eu atendo público, e aí a gente foca no que mais atende, tá? Meu foco, meu público principal que consome de mim é de 20 a 60 anos. Coloca aqui, tá? E aí, a minha sugestão, vou compartilhar isso com vocês, é que vocês peguem isso e pedem o ChatGPT para elaborar para vocês, tá? Então, só dá as informações, usem aqueles prompts que eu sempre compartilho com vocês. Aqueles prompts que são direcionados, que tem uma história da empresa de vocês antes, tá? Então, colocar ali, eu atendo a idade do meu público. Considere essas informações, e as minhas informações são essas. Agora, elabore a minha persona e preencha todas essas informações aqui para mim, tá? Salário, faturamento, renda. Coloca uma média que vocês imaginam aí. Olha, se a maioria dos meus clientes trabalham no comércio, qual que é o salário do comércio? Então, a média é essa, tá? Profissão, são o quê? Funcionários, CLT, servidores públicos, tá? Autônomos, professores. Religião, a grande maioria é católica. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Em Muriaé, não sei se vocês sabem, até aí a gente estava falando sobre isso hoje. Em Muriaé tem muito crente, muita gente, crente não, como é que chama a religião? Nossa, deu branco, olhando na religião. Tem uma religião lá que tem muito. Hã? Não, a outra. Não. Ah, esqueci. Wesleyana. Como é que é? Metodista Wesleyana. É uma religião é uma igreja que eu só vi lá. Só que tem muito lá. Então, por exemplo, lá é muito comum, tá? Ter evangélicos. Então, isso, se eu tivesse lá, talvez a orientação, né? A religião colocaria essa, porque lá é comum, tá? Bom, dores, então pode pedir o próprio chat para fazer para vocês. Elabore para mim quais são as dores
tá? Do meu público. Dor pessoal, dor física, dor profissional, dor de relacionamento, dor emocional. Preciso identificar quais são essas dores do meu público. Pode ser que eu consiga fazer algum conteúdo voltado para isso, tá? E aí, eu até tenho um templatezinho aqui que eu quero compartilhar com vocês. Deixa eu pegar ele aqui. Vocês podem colocar esse template, inclusive, no ChatGPT e pedir para ele criar a... Olha só, eu usei essa copy hoje e foi muito legal, tá? Vou colocar aqui, ó, para vocês. Copy para identificar dores do meu público. Nossa Senhora. Espera aí que eu vou ler para vocês que deu uma... Bom, olha só, eu já estava no... Né, a grande maioria que já usa o chat GPT. Então, eu já estava num chat aberto com o chat GPT, só reforçando que era voltado para mim, tá? Que já tinha informações minhas. Então, lembrem-se disso, de sempre fazer, né, quando for usar, fazer algo com onde tem ali, né, informações suas. Então, aqui eu coloquei, chat, você já me conhece, sabe que eu tenho experiência de 20 anos no empreendedorismo. Então, reforcei aqui, então você pode colocar, chat, considere que eu sou expert na área tal, tenho experiência de tanto tempo na área tal, tá? Hoje, eu atuo em uma cidade no interior de Minas Gerais, chamada Passos. Então, vocês colocam. Por quê? Porque, a partir dessa informação, ele vai saber que seu público é de interior. Então, as dores de um público de interior é diferente das dores de um público de capital. Concorda? Isso faz toda a diferença, tá? Que possui 150 mil habitantes e o público que eu atendo é maioria mulheres, empreendedoras, mas atendo alguns homens também, na faixa de 30 a 40 anos. Aí eu coloco, o foco dos meus clientes é aumentar as vendas. Me diga, quais são os maiores medos que essas pessoas enfrentam que fazem buscar uma mentora de negócio para aumentar as vendas? Gente, o que ele me respondeu foi tão fofo. Pensei, caramba, que cara inteligente, né? Enfim, me trouxe vários medos. Ai, agora o chat deu uma travadinha aqui. Enfim, me trouxe vários medos. Isso tudo. Depois você assiste a gravação, Ianca. Um beijo. Isso tudo me ajudou a enxergar o meu público com outro olhar. E vai me ajudar a elaborar os conteúdos que eu vou fazer daqui para frente. Então, na hora que eu vou fazer um conteúdo, muitas vezes, até mesmo aquelas chamadas para o story, por exemplo, eu posso chegar e falar, você sente isso, 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 eu pego uma dor. Se você sente isso, 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 eu consigo te ajudar dessa forma. E isso aí, óbvio que não tão rápido, tá? Porque nesse meio tempo eu trabalho a narrativa, o que a gente chama de storytelling. Eu crio ali várias situações para ele se sentir o quê? Conectado comigo. Para no final eu trazer uma solução. Tá? Bom, então aqui é só um templatezinho, vou compartilhar com vocês também. Vocês podem, né, jogar no chat, na IA, vocês da preferência de vocês, tá? Tanto o chat ou o Gemini, né, o Gemini, que vai ajudar muito vocês a usar, a definir, tá? E quando define, não, o meu realmente não abriu. O ChatGPT está muito lento, acho que está querendo que eu pague ele. Mas quando vocês definem, vocês vão ver como que vai dar uma certa clareza do público de vocês, tá? Isso não deixa de ser o quê? Um documento institucional. Então, hoje, na hora que eu fechar aqui, eu vou mostrar para vocês, eu tenho que também, que eu comentei já em outros encontros com algumas pessoas, que eu estou lapidando a ferramenta, toda a organização da empresa, tipo um dashboard, para poder compartilhar com vocês. E ali a gente junta todos os documentos institucionais da empresa. Então, ali eu já tenho o meu, por exemplo, quais são as dores do meu público, quem é o meu público. Se de hoje para amanhã alguém perguntar rápido, eu sei onde você está. Peraí que eu tenho aqui, ó, toma. Eu não preciso saber decorado, mas eu tenho aqui tudo organizadinho, tá? Bom, então como que eu defino, então, a persona, né? Primeiro, eu começo com base no achismo mesmo, tá? É alucinando esse achismo. Porque muitas vezes no início eu não tenho dados. Porque o ideal é definir a persona a partir de dados. Mas se eu não tenho, eu vou no achismo, a partir do meu
do meu feeling, do que eu estou sentindo do meu público, tá? Bom, depois disso a gente começa o quê? A entrevistar. Como que eu entrevisto? Eu vou chegando perto deles, eu vou fazendo pesquisa de satisfação, eu vou conversando com eles, eu vou usando pesquisa de mercado, que é o quê? O próprio Story. Enquete do Story, gente, é uma pesquisa de mercado. Só que é uma pesquisa de mercado usando um canal, que é o Instagram. Não é todo mundo que está ali. Mas é uma pesquisa de mercado super genuína e validada, tá? E muito útil, inclusive. Então, depois disso, eu vou sentindo para definir, eu vou perguntando para ele. Tipo, deixa eu entender quem é que está aqui na minha rede social. Tipo, você está aqui. A taxa de sexo, né, de gênero, o próprio insight do Instagram já me dá. Agora, e o resto? Qual é a sua idade? Você pode colocar faixa de idade. Quanto que você calça? Pum, 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 pum. Coloca lá. O que você mais gosta de fazer? O problema de colocar caixinha aberta é que as pessoas tendem a ter preguiça de responder. Agora, quando é múltipla escolha, é muito mais fácil, né? Até porque, gente, tem pessoas que nem sabem o que ela mais gosta de fazer. Ela vive numa rotina tão grande, ali, numa vida tão automática, que ela pensa, nossa, eu nem sei, só sei trabalhar, tá? Uma realidade. E aí, responder aquilo ali, ela tende a procrastinar, não responder, porque ela não sabe. Porque se ela soubesse aquela resposta de prontidão, ela ia colocar. Mas de prontidão, muitas vezes, as pessoas não sabem, tá? E aí a gente vai para a observação, então observa mesmo, olhar, deixa eu observar, deixa eu sentir quem são as pessoas, como que tá, quem são aqueles que compram, que voltam. Então, esse é um público fiel. Poxa, esse que vai, que volta, ele é bom. Que tem, né, a minha fidelidade ali. Gostou. O cliente que recompra, né, que volta, é o melhor cliente que a gente tem, tá? E aí a gente vai revisitando, a gente vai sempre olhando para essa persona para ver se faz sentido ou não. E aí, pessoal, essa questão da persona, eu não preciso de necessariamente, acho que eu até tinha, acho que eu tinha colocado aqui um escritinho da minha persona. Ela não precisa de necessariamente ser, deixa eu ver se ela, vou colocar ela aqui, para vocês verem a minha, tá? Porque não precisa de ser Joana, assim, assado, esse é o ideal, tá? Mas isso é para quem realmente trabalha com marketing, para quem eu acho que eu coloquei ali embaixo. Para quem realmente trabalha com marketing, só de criar a persona já é muito desafiador. Então, a gente tem que fazer um arroz com feijão bem feito, tá? Uma coisa mais básica ali, eu sabendo o público que eu quero atingir, já meio caminho andado. Eu nichando e subnichando, já estou lá na frente, mais na frente do que muito empresário brasileiro, tá? Bom, e aí eu trouxe umas dores aqui de cada categoria da minha empresa para vocês entenderem o que é, tá? Porque eu acho que uma das melhores formas aí da gente aprender com exemplo. São as dores dos clientes, do público da MB, geralmente, tá? Dor pessoal. O que é dor pessoal? Não tenho tempo para a família, não estou dando conta, falta de tempo para si mesmo, uma sensação de culpa constante, uma identidade muitas vezes diluída no negócio, que se perde, tá? Então acaba se perdendo. Isso é a dor pessoal. Diz muito mais respeito à pessoa, tá bom? Dores profissionais, no meu caso aqui. Gestão desorganizada, a falta de clareza dos números, vendas inconstantes, equipe muitas vezes despreparada, dificuldade para delegar. Então, são as dores profissionais que a maioria das pessoas do meu público geralmente tem. As dores físicas, isso aqui é muito interessante, tá? Exaustão física, sedentarismo por falta de tempo, sinais de estresse no corpo. O que mais que eu poderia colocar aqui? Não sei. Se vocês souberem de algum, eu aceito sugestão, inclusive. Então, são essas dores físicas, tá? Consegui até pensar em alguns aqui, de quem tá aqui. Dores emocionais, ansiedade, medo de fracassar, solidão, baixa autoestima, porque não vê resultado. Então, são dores emocionais que surgem no meu público. Dores de relacionamento, né?
falta de tempo para o cônjuge não me apoia, incompreensão de família e amigos, muitas vezes, porque fica focado no negócio. Então, essas são as dores que o meu público tem. Então, quando eu identifico isso aqui, eu consigo até, inclusive, ter argumentos de vendas melhores. Eu consigo ter mais empatia, porque eu consigo me colocar no lugar dele. Poxa, eu já passei por tudo isso aqui. Eu passei por tudo isso aqui. E aí? Eu me coloco no seu lugar. Eu sei como contornar. Então, vocês entendem? Então, uma tarefa que seria interessante para vocês é identificar todo esse tipo de dor no negócio de vocês. Nayara, não faça a mínima ideia. Pede ajuda para o ChatGPT, tá? Ele vai ajudar vocês. Mas é importante vocês fazerem essa análise e colocarem essa informação preliminar do negócio de vocês nele, tá? Por quê? Porque senão vai ficar uma coisa muito genérica. E aí não fica legal, tá? Bom, até coloquei aqui, ó, quais são as aspirações. O que é aspiração? O que o meu público aspira, almeja, tá? Aspirações pessoais, ter mais tempo de qualidade, sentir-se orgulho de si, viver com mais equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, poder viajar sem culpa ou preocupação. Qual a aspiração que eu tenho quando eu compro um sapato? Poder ficar com ele, por exemplo, um sapato. Eu gosto muito de sapato de salto, porque eu sou muito baixa, né? Eu trabalho com sapato de salto. Eu poder ficar com ele o dia todo, no final do dia eu não sentir dor nas pernas. Eu conseguir andar com um sapato de salto confortavelmente. Essa é uma aspiração que eu tenho, pessoal e profissional, tá? Profissional, né? Organizar o negócio, deixar de ser o faz tudo, aumentar o faturamento. Muitas vezes, quando a gente vai comprar alguma coisa, roupa ou sapato, a gente quer o quê? Se sentir bonita, se sentir bem, se sentir confortável. É uma aspiração, tá? Se eu peço ajuda para um evento, qual que é a aspiração que eu tenho? Poxa, não ter que me preocupar, né? Menos uma coisa na minha cabeça. Então, uma tranquilidade por trás daquilo ali. Mesmo assim, saber que vai ficar muito bom. Aspirações físicas, porque as dores, elas todas têm aspiração. Vocês estão observando? A gente tem as aspirações para todas as áreas. O que é aspiração física? O que meu público aspira fisicamente? O meu público aspira o quê? Ter mais disposição, dormir e acordar bem. O que a maioria dos meus clientes falam é isso, muitas vezes. Nossa, eles chegam aqui, não estou dormindo, estou tendo muita insônia, estou preocupado com isso, eu só quero não ter mais ansiedade. E é importante a gente até reconhecer o que cabe a mim e o que não cabe a mim, né? Eu não sou, por exemplo, psicóloga, então até um determinado ponto é meu papel, né? Eu consigo ajudar. Dali para frente eu só consigo orientar. Então, é importante a gente também, nós enquanto profissionais, não ficarmos com aquela culpa se eu não consigo ajudar. Ao mesmo caso, chegar um cliente para vocês pedirem uma coisa completamente aleatória e vocês não conseguirem ajudar, porque não é. Vocês não vendem isso. Então, entendam que eu não tenho que querer também ajudar tudo e a todos, tá? Aspirações emocionais, autoconfiança, sentir realização com o que construiu, viver com leveza, segurança e autoestima. Então, isso aqui é meio que comum para todos os negócios, quase, a autoconfiança, né? Todo mundo quer uma autoconfiança. Quando eu coloco um sapato, eu quero uma autoconfiança, eu quero me sentir bem, confiante. Então, isso é importante. Às vezes, eu estou indo ali para dar uma palestra, uma aula. Poxa, eu preciso de me sentir bem, eu preciso de me sentir bonita. Agora, se eu estou com uma roupa que, nossa, não estou bem hoje, ai, me senti gorda, coloquei isso aqui, não gostei. Como que eu vou para um palco autoconfiante? Possível. Como que eu vou para frente? Porque eu estou sendo o quê? O centro das atenções, né? Ótimo. Aspirações de relacionamento, né? Muitas vezes é ter mais tempo para a família, ser admirado como um bom profissional, né? E como um líder. E qual que é o resumo da persona nisso tudo? Depois que a gente elabora, a gente pode até pedir ajuda para o ChatGPT. Eu mesma, gente, eu peço ajuda constantemente, porque isso otimiza meu tempo. O que eu criei aqui para o meu? Pequenos e médios empresários brasileiros, homens e mulheres de 30 a 35 anos, com faturamento acima de 5 mil, que desejam organizar a base da empresa, ter um time mais autônomo, aumentar o faturamento e alcançar crescimento com tempo livre e segurança. Então, vocês estão vendo que não é nada muito assim exagerado? É só mesmo um parágrafo do que é o foco de vocês, tá?
E aí a gente finaliza, pessoal, na promessa, que alguns estudiosos chamam de Roma, tá? Mas é a mesma coisa, é promessa, tá? A sua promessa, a sua proposta de valor. O que você promete para o seu público? Então, aqui a gente entendeu o quê? Que é o destino para onde você quer levar a sua persona, seu público. Então, o que você promete? Para onde você quer levar? Eu, por exemplo, eu trabalho com o sonho dos meus clientes. Então, eu tenho que ter um cuidado muito grande. Eu estou lidando com o sonho de muita gente. Cada cliente tem um sonho diferente que chega para mim e que me ajuda para poder colocar aquele sonho para jogo. Então, eu preciso de ter muito claro qual que é o destino, para onde eu quero levar, tá? E essa sua proposta de valor, essa sua promessa, ela tem que ser autoexplicativa. Eu preciso de bater o olho nela e saber o que você faz. Eu não posso falar, por exemplo, eu trabalho com o sonho das pessoas. Gente, mas sonho, as pessoas têm inúmeros sonhos. Vai ficar muito vago, né? Ela não fica autoexplicativa. Então, não pode ser a minha promessa, né? Ela tem que ser simples e memorável. Precisa de ser o simples que conecta. E ela precisa ser memorável. O que é isso? Eu preciso de memorizar facilmente. Ela precisa de ser específica, tá? E ela precisa de ser atrativa. Então, aqui, pessoal, é como se fosse a bio do Instagram, tá? Quando a gente elabora isso aqui, a gente consegue ir delimitando a bio do Instagram. E aí, isso aqui feito, eu consigo levar para o Instagram, tá? Então, hoje, deixa eu até ver aqui meu celular, como é que tá minha bio do Instagram, eu nem sei. Eu nem trouxe a minha aqui para poder falar. De vez em quando a gente muda, né? A MB tem uma que é muito legal, que eu gosto, que é potencializando pessoas, transformando negócios, tá? Sou suspeita para falar, mas eu não posso ficar com uma coisa também que só tá ali apaixonada, né? Tem que ser claro. Então, lá na minha bio tá criadora do método Além do Balcão, que treina o olhar estratégico do empreendedor. É o meu objetivo hoje, mas a bio, infelizmente, ela é limitada, não consigo colocar muita coisa. Então, qual que é a minha promessa? Eu treino o olhar estratégico do empreendedor. A minha promessa hoje é essa. O olhar estratégico do empreendedor, ele faz todo o negócio dele. Como eu falo, eu potencializo pessoas que transformam negócios. Eu não consigo transformar um negócio. O negócio, ele é transformado pelas pessoas que estão ali dentro. Certo? E aí, eu até deixei algumas coisas aqui. Para algumas coisas para ajudar vocês, a gente pode fazer isso principal. Deixei alguns exemplos. Essa aqui nem é MB, eu até vou colocar aqui, tá? Exemplo, poderia ser alguns utilizados pela MB, tá? Por exemplo, destrave a sua organização empresarial em 30 dias e aumente seu faturamento. Aí agora eu vou fazer uma análise crítica, tá? Mas, Mayara, como que eu garanto que eu faço isso em 30 dias? Você já teve cliente que fez? Então, você já garante, tá? Como que eu garanto que os meus clientes, eles têm autoestima comprando um produto de mim? Autoconfiança, autoestima, a grande maioria fala, vocês têm depoimento. Então, como que eu garanto que eu facilito a organização das festas, das coisas das pessoas? Seja, poxa, eu tenho depoimento, eu consigo organizar tudo aqui com 30 minutos, já fiz. Então, você sempre traga o seu recorde, tá? Hoje, além do balcão, por exemplo, a minha mentoria maior que tem, ela é uma mentoria para ser realizada em 3 meses. Mas se a pessoa fizer toda semana, sem faltar. Então, eu sei que com 3 meses eu consigo estruturar toda uma empresa, mas eu preciso de dedicação do outro lado, né? A gente pode fazer também as secundárias. O que é isso? Aquelas que a gente vai mudando de vez em quando na vida do Instagram, porque a gente enjoa, tá? Então, te ajuda a lidar com a desorganização da sua empresa e ter mais faturamento, mais tempo. Alcance o próximo nível empresarial, mais lucro, menos estresse. Organize sua empresa em 30 dias e aumente seu faturamento. Enfim, tá? Vamos supor, eu tenho um curso gravado. Quantas horas dá esse curso? Dá a hora... mais ou menos, poxa, dá para assistir em 30 dias? Então, eu posso colocar, tá? Isso não quer dizer que a pessoa não vai conseguir aplicar. Quer dizer que se a pessoa dedicar, ela vai conseguir aplicar, ok? E para fechar, pessoal, é o público detalhado, né? Perguntas para poder auxiliar aí no público detalhado de vocês.
o gênero predominante, a faixa etária, onde ele mora, né? Como eu disse, se é interior, se é centro, se é periferia, isso tudo ajuda muito. Porque se é todo mundo no centro, eu posso ter uma taxa de entrega fixa, exemplo, tá? Agora, se não, está variado, eu preciso de levar em consideração a taxa de entrega, tá? Nível de escolaridade, isso é importante, porque se eu tenho um nível de escolaridade mais baixo, eu não posso fazer coisas muito complexas. Eles não vão entender, tá? Preciso de refletir sobre isso. Então, ter uma jornada do cliente confusa. O que é isso? Aí ele clica no link, ele entra numa página, ele deixa o WhatsApp, depois ele fala com o vendedor, ele se perdeu, tá? Então tem que ser fácil. A ocupação mais comum, né, como eu comentei, tipo profissão, faixa de renda predominante, religião ou crença predominante do meu público. Vamos supor que meu público, a grande maioria, é ateu. Não vou falar de religião. Eu, Mayara, não gosto de levantar nenhuma bandeira com relação nem à política, nem à religião. Eu sou completamente cristã, né? Eu tenho uma espiritualidade muito forte, mas eu não levanto essa bandeira e não levo esse assunto para a mentoria. Já tive pessoas que falaram, Mayara, você devia acrescentar um módulo aqui espiritual, que não sei o que. Gente, mas eu não quero. Acho que as pessoas são livres para desenvolver a espiritualidade em outros lugares. Aqui eu não quero isso. Quando eu sinto que eu posso falar, que a pessoa me dá a liberdade, eu falo, mas muito devagar, tá? Muito cautelosamente. Eu acho que isso é muito particular. Bom, e aí uma dica de ouro, que eu não sei quem assistiu, mas eu cheguei a falar numa live no Instagram, para identificar a sua proposta de valor. Vocês vão listar os concorrentes de vocês. Listar os concorrentes e os pontos fracos e fortes. Nos pontos fracos está a sua chance de diferencial competitivo. Proposta de valor nada mais é do que diferencial competitivo. O que o meu concorrente não faz é uma oportunidade para eu entrar, tá? Então, lembrem-se, proposta de valor é uma oportunidade. Perdão, proposta de valor é um diferencial competitivo. O que é diferencial competitivo? O que me faz ficar mais competitivo no mercado. Então, vamos pensar. Um diferencial competitivo de alguma empresa, para dar exemplo para vocês aqui agora. Cacau Show. Qual que é o diferencial competitivo da Cacau Show? São produtos. São chocolates. Mas são produtos que você consegue dar de presente, porque tem todo um glamour ali envolvido. Mas mesmo assim, tem produtos a partir de R$5. Qualidade. Eu, Mayara, não sou fã de Cacau Show, não acho gostoso. Não consigo achar. Mas é a qualidade, mas é isso. Eu prefiro uma caixa de bombom garoto com um monte de chocolate crocante, uma caixa de paçoca. Mas é gosto. Mas é isso, eles entregam o quê? Maestria, eles fazem tudo com muita qualidade, eles demonstram isso, eles mostram, né? E, além disso, eles têm o quê? Uma abertura muito grande para atender diversos públicos. Se você quiser uma caixa de chocolate de R$200, você tem. Mas se você quiser um negocinho de R$10, você também tem. Então, e isso não quer dizer que você está dando... Olha só, eu já dei presentes da Cacau Show mais barato que uma caixa de bombom, mas ele tem outra visão. Na hora que eu chego com uma sacola da Cacau Show, é diferente de chegar com uma caixa de bombom embrulhada. Vocês entendem? Isso é o valor, é a proposta de valor por trás daquilo ali, tá? É o diferencial competitivo dele, que está em toda a entrega. O diferencial competitivo da Cacau Show está muito na entrega. O que é entrega? Na forma como ele entrega o produto dele. Isso não é o delivery, tá? É a forma como eu embalo o meu produto, é a forma como eu coloco nas suas mãos o que eu faço. Então, tá a embalagem envolvida, as lojas todas super elaboradas,
né? É gostoso ir até uma Cacau Show. Olhar aqueles chocolates, aquelas coisas, sentir aquele cheiro é gostoso. Muitas lojas tem cafeteria junto, então é interessante, né? Então, isso é o diferencial competitivo dela, tá? Então, qual seria? Listar os pontos fortes e os pontos fracos e pegar nos pontos fracos. Tem alguma coisa de fraqueza no meu concorrente que eu consigo aproveitar e pegar para mim como se fosse, né, transformar numa força para mim? Opa, aqui está o meu diferencial competitivo. Então, isso aqui é uma forma de vocês identificarem a proposta de valor de vocês. Ok? E a partir daí a gente vai lapidando a proposta de valor, né? Claro. Mas já enxerga a luz no fim do túnel. Pessoal, alguma dúvida? E aí a gente finaliza o nosso conteúdo de hoje. Eu abro para dúvidas, perguntas, comentários, sugestões. Vocês conseguiram identificar aí? Ajudou vocês? Ô, Maiara. Oi. Uma coisa que a gente tem visto lá na loja, que os clientes hoje estão sem tempo e quer praticidade. A loja às vezes está vazia, mas as meninas estão mandando condicional, tá vendendo mais no condicional do que pessoalmente. E isso também é conhecer o cliente. Quando chega um produto que a pessoa gosta ou que tem um filho que a gente sabe que usa e você fala com o cliente, a maioria das vezes o cliente pede condicional. É isso. E a pessoa se sente importante. Às vezes, né? Nossa, lembrou do meu filho. Lembrou de mim, que eu pedi uma coisa e a pessoa lembrou. Filho é a preciosidade, assim, você quer chamar a atenção da pessoa, é falar de filho. Ainda mais quando você guarda ali, né? Você lembra do filho, é o que a pessoa mais sente importante, né? Então, realmente, essa é uma estratégia. É a estratégia que o maior vendedor do mundo usava. Lembram do treinamento de venda? O Joey Girardi, né? Que mandava as cartinhas lá. Então, do carro, né? Do carro, do vendedor de carro. Então, é muito interessante isso. Isso é bem legal, né? Porque é isso, às vezes a gente acha que a loja está vazia, não está vendendo nada, mas na verdade online está vendendo até, né? Tem condicional, está saindo, as pessoas têm interesse. Isso é identificar a jornada do cliente e encurtar ela. Se ele não tem tempo para ir até a loja vai até ele. Muito bom, muito bom. Pessoal, mais alguma dúvida? Algum comentário? Gostaram? Eu perdi, voltei e tudo, mas gostei muito, viu? Da parte que eu consegui captar, já me veio, sim, alguns insights. Eu também vou estar mais atenta a algumas informações aí que você passou. Ai, que bom, Roda, fico feliz. O objetivo é isso, contribuir de alguma forma. Obrigada. Né? De nada. Bom, pessoal, então, muito boa noite, um ótimo descanso para todos e até a próxima Masterclass. Um abraço, boa noite.